Garimpeiros exigem sexo com meninas e mulheres indígenas Yanomamis em troca de comida. Menina Yanomami de 12 anos morre depois de ser estuprada por garimpeiros. Vídeos mostrando dribles à fiscalização em território Yanomami são postados na internet por garimpeiros ilegais. Notícias como essas são cada vez mais frequentes e mostram a violência praticada no Brasil contra os povos indígenas. Uma comitiva de parlamentares esteve há poucos dias em Roraima, no norte do país, para apurar as denúncias de crimes contra os Yanomamis. É sobre esse assunto que eu converso hoje no Opinião Pernambuco com o senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Senador, muito grata pela sua participação mais uma vez aqui no Opinião Pernambuco. E eu começo pedindo para o senhor dar as informações básicas sobre a comitiva, para a gente se situar e começar a conversa. Os dias em que a comitiva esteve lá em Roraima e quantos eram os integrantes aí dessa comitiva parlamentar? Bom, alegria poder estar aqui participando do Opinião Pernambuco, e especialmente para falar de um tema importante como esse. Nós tivemos uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos há alguns dias atrás, e diante da gravidade das denúncias que foram apresentadas à comissão, nós resolvemos fazer uma diligência da Comissão de Direitos Humanos. Mas essa diligência ela terminou sendo ampliada. Tivemos a participação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, tivemos a presença da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, que é uma frente mista, Câmara e Senado, e tivemos também a presença da Frente Parlamentar de Desenvolvimento do Norte, que é da Câmara dos Deputados. Tivemos a participação de vários senadores da Comissão de Direitos Humanos. Tivemos lá a Leila Barros, que é senadora do Distrito Federal, Elisiane Gama, do Maranhão, os dois senadores de Roraima, o Chiquinho Rodrigues e também o Telmário Mota, e eu que lá estive também. E foi uma visita muito importante, apesar de que nós não conseguimos a infraestrutura necessária para podermos ir à área Yanomami. Isso dependia de um apoio por parte das Forças Armadas, que não nos foi dado. Mas tivemos a oportunidade de reunir com lideranças Yanomamis, eles nos relataram coisas realmente bastante graves, mas a principal questão e a causa de tudo é exatamente a prática do garimpo nas terras indígenas. E não tem nem como a gente falar em garimpo ilegal. A Constituição brasileira e a legislação que protege os povos indígenas garante a integridade das terras indígenas. Portanto, não é permitido nenhum tipo de atividade que não esteja de acordo com essa lei. E fazer garimpo em terra indígena hoje é estritamente proibido. Acontece que há muitos interesses envolvidos nisso. Ficou claro que quem mantém esses garimpeiros, que boa parte deles são pessoas humildes, pobres realmente, que estão ali, mas que por trás delas há toda uma estrutura que garante, não é? O abastecimento com alimentos, que garante o transporte aéreo para que essas coisas aconteçam e que garante o pagamento de alguma renda a essas pessoas. Não é? Então, nós vimos isso e vimos também a absoluta e total inação por parte do governo federal e dos seus órgãos, que deveriam exercer a fiscalização, não somente sobre o meio ambiente, mas sobre a integridade das terras indígenas e a própria integridade, não é, de pessoal
psicológica dos indígenas também. Ô, senador, o senhor falou que não conseguiu chegar no território Yanomami, propriamente, onde vocês pretendiam chegar, porque precisa de uma logística pesada, com um avião, helicóptero, enfim, e a comitiva não conseguiu esse apoio logístico com o Exército, e os garimpeiros estão lá. Quem financia os garimpeiros? Porque se uma comitiva parlamentar não conseguiu chegar a esse território Yanomami, se eu não estiver enganada, é Aracaçá, como é que os garimpeiros chegam lá? Quem é que banca esse garimpo no território dos Yanomami? Bom, eles têm uma infraestrutura muito grande, pistas clandestinas em grande quantidade, especialmente naquelas áreas onde há maior concentração de ouro, não é? São empresários de diversas áreas, não é? Que têm algum tipo de atividade econômica legal e que, por baixo do pano, eles financiam essas atividades com aluguel de aviões, com aluguel de helicópteros, com a garantia do abastecimento com alimentos, com abastecimento por combustível, com combustível para o abastecimento dessas aeronaves, com a infraestrutura para compra e para legalização desse ouro. Então, muitos deles são empresários da área do comércio, outros são empresários do agronegócio, outros são empresários até internacionais, e há também, segundo as informações que nós tivemos, inclusive da própria Polícia Federal, a presença em algumas áreas do crime organizado. Há, por exemplo, participação. Segundo a Polícia Federal, ainda não é possível constatar a organização criminosa atuando enquanto organização, mas muitas pessoas que são vinculadas a essas organizações criminosas e que muitas vezes estão no garimpo até para se protegerem contra eventuais mandatos de prisão e tal. Mas isso vai criando um ambiente, uma situação favorável ao que se chama lá de narcogarimpo, que é a atuação de organizações criminosas que estão no narcotráfico e que estão também na atividade do garimpo. Senador, eu listei aqui alguns crimes que são denunciados como praticados ali no território Yanomami. E aí esses crimes vão de ameaças de morte, exploração sexual, aliciamento e, claro, os crimes ambientais. A presença da comitiva lá em Roraima, lá em Boa Vista, conseguiu confirmação em relação a todas essas denúncias que gravitam aí em torno do garimpo? Veja, a julgar pelo que os índios falam e pelo que as pessoas que trabalham nessa área indigenista falam, isso tudo é verdade, no sentido de que os garimpeiros terminam trocando favores sexuais por alimentos com as indígenas. Existem, de fato, denúncias de estupro, existem denúncias de trabalho escravo, a introdução de bebidas alcoólicas entre os indígenas, que tem um efeito arrasador sobre essas comunidades, não é? Tudo isso é fato. O fato específico daquela menina que teria sido estuprada e morta, e mais uma criança que teria sido jogada no rio, essas denúncias elas estão em apuração, não é? Por parte da Polícia Federal. Até o momento em que nós estivemos lá, não havia uma confirmação, mas a cultura indígena ela envolve, muitas vezes, fatos passados com fatos presentes, a mistura de determinadas situações. Então, nós saímos de lá com a absoluta convicção de que isso tudo é verdadeiro. E boa parte acontece, inclusive a participação de índios no garimpo, porque a entrada dos garimpeiros, a contaminação dos rios, a contaminação dos alimentos vai deixando essas comunidades sem o seu sustento normal, habitual, pela caça e pela pesca.
Senador, como é que a comitiva parlamentar foi recebida lá em Roraima? Teve reação, protesto dos garimpeiros, não teve? Sim, tivemos lá na Assembleia Legislativa, onde há uma boa parte de parlamentares que guardam relação com o garimpo, e lá tivemos uma manifestação contra nós. Iríamos até o Palácio do Governo, mas já havia outra manifestação, infelizmente não foi possível. Mas a maior parte das instituições federais que lá atuam, nós chegamos a ter contato com elas. E o que é preocupante é que essas instituições estão desaparelhadas, dirigidas por pessoas que não têm a devida qualificação para trabalhar com os indígenas, faltam recursos para o custeio, e aquelas ações permanentes que precisam ser realizadas, elas estão completamente comprometidas. E aí vai se criando na população uma própria opinião pública favorável ao garimpo, e a ideia que eles tentam vender de que, mais cedo ou mais tarde, haverá uma legalização do garimpo, o que estimula a entrada de mais gente nas terras Yanomamis. Na comitiva que foi a Roraima, estavam lá parlamentares de Roraima. Eu, se não me falha a memória, cheguei a listar 4 parlamentares de Roraima que fizeram parte dessa comitiva e fizeram essa visita. Qual é a posição específica desses parlamentares de Roraima em relação ao garimpo em terras indígenas? Bem, nós tivemos 2 senadores que acompanharam, o Thelmário Mota e o Chiquinho Rodrigues. E a posição deles é uma posição de considerar que é um problema social, que tem que ser resolvido, e a maneira de resolver é criar uma legalidade para o garimpo. Essa é a opinião deles, é uma opinião de parte da população, mas é algo absolutamente fora do que a Constituição prevê. Senadora, a gente vai fazer um intervalo agora bem curtinho e volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os crimes praticados contra indígenas e Yanomami no Brasil. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o aumento da violência praticada contra os indígenas e Yanomami no Brasil. Eu converso com o senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Senador, no bloco anterior, o senhor falou das ações, né, dessa comitiva parlamentar lá em Roraima, com quem vocês conversaram, o que pode ser observado. Eu pergunto para o senhor como essa visita dos parlamentares com integrantes como o senhor da Comissão de Direitos Humanos do Senado, como essa visita pode avançar em relação aos direitos dos Yanomami, em relação à prática de crimes que vai numa escala ascendente lá em Roraima, e não só com os Yanomami, ou com os Yanomamis, como preferir, mas em relação aos povos indígenas de um modo geral. Essa iniciativa de vocês, essa visita avança de que forma, em que proporção? Bom, primeiro ela é importante do ponto de vista político, né? Nós estamos reforçando um movimento nacional, internacional, que clama pelo cumprimento da legislação constitucional e da legislação infraconstitucional no que diz respeito aos povos indígenas. Então, nós nos somamos a uma denúncia política importante
que vai ser apresentada ao Congresso Nacional e que nós vamos levar também a instâncias internacionais. Em segundo lugar, porque o nosso papel é de fiscalização do Executivo. E lá nós pudemos constatar claramente que o IBAMA não está cumprindo o seu papel, que a Secretaria de Saúde Indígena não está cumprindo o seu papel, que a FUNAI não está cumprindo o seu papel e que a Polícia Federal está cumprindo o seu papel muito bem, mas que ela não dispõe das condições para desenvolver esse papel da maneira adequada. As Forças Armadas, quando são chamadas, elas também participam, temos que reconhecer, porém, elas também não têm a infraestrutura necessária para cumprir esse papel, a infraestrutura de transporte, a infraestrutura de pessoal, enfim. Então, uma das coisas é que nós vamos cobrar nacionalmente a essas instituições que elas cumpram a sua parte, que elas garantam que essas diligências que têm que ser permanentes, elas possam acontecer. Segundo, que o governo federal, por intermédio dessas instituições, cumpram as diversas medidas judiciais que já foram tomadas, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de garantir a integridade do território indígena e também a integridade física, psicológica dos indígenas também, não é? Que combatam as doenças que graçam na região, que garantam alimento para os indígenas. Então, esse papel de também nós cobrarmos que o Executivo cumpra a sua parte é um componente significativo desse nosso trabalho. Senador, os crimes que são praticados dentro desses territórios indígenas, aí desde os crimes ambientais, como crimes sexuais, crimes de aliciamento, o que quer que seja, existe uma legislação que versa sobre esses crimes, né? Se fica comprovada uma negligência do governo federal em relação ao que reza a Constituição para os povos indígenas, o que pode acontecer do ponto de vista legal em relação ao governo federal? Aí eu pergunto até em relação a tribunais internacionais. Se essa negligência, por exemplo, configura crime contra a humanidade, configura genocídio, eu não sei. Como é que o governo federal, como é que o executivo pode ser responsabilizado dentro de um quadro como esse? Bom, primeiro, nós já temos, tanto no âmbito do sistema Nações Unidas, denúncias contra o governo federal, em particular contra o presidente da República, por prática de crimes contra a humanidade. A própria CPI da Covid fez essa denúncia, e por genocídio, porque, de fato, quando são juntados aí vários aspectos dessa ação do governo federal, nós podemos chegar a isso. Então, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos acompanhou a nossa visita, acompanha de perto e tem várias representações lá no Alto Comissariado contra o governo Bolsonaro. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos também, inclusive agora, recentemente, tomou mais uma decisão contrária ao governo Bolsonaro por desrespeito aos direitos dos indígenas, e o Tribunal Penal Internacional, que também tem várias representações contra Bolsonaro por conta da negligência no trato contra os povos indígenas, inclusive uma denúncia de genocídio. E essas instituições têm se manifestado. O próprio Tribunal Penal Internacional, eu creio que muito breve vai transformar essas denúncias num caso Brasil, no Tribunal Penal Internacional, e todos nós sabemos que as decisões do TPI, elas têm uma abrangência mundial e podem resultar em julgamentos
com, inclusive, possibilidade de penas de prisão perpétua àqueles que tenham desrespeitado os direitos humanos. Então, nós vamos nos somar ainda mais a essas denúncias que foram feitas. O senhor falou de parlamentares que defendem a legalização do garimpo em terras indígenas, o que hoje fere a Constituição brasileira. O senhor vê possibilidade dessa proposta avançar, de se fazer uma emenda constitucional para que o garimpo em territórios indígenas seja legalizado? Bom, na verdade, o que a nossa legislação diz é que em terras indígenas não é possível nem a mineração, que é uma estrutura mais organizada, legalizada, e muito menos o garimpo. Existem projetos de leis, existem emendas constitucionais para garantir essa possibilidade, mas eu não acredito que nesse mandato, e eu espero que seja o último do presidente Bolsonaro, eu não acredito que ele tenha força política para aprovar essas medidas, essas decisões. Eu creio que não haverá essas mudanças até então. Porém, como eu disse, a ideia que é vendida pelos políticos, é vendida para a população de Roraima e para os garimpeiros, de que em algum momento breve isso vai ser legalizado, termina criando uma verdadeira corrida nessa invasão do garimpo nas terras indígenas, na expectativa de que, quando a lei vier a ser aprovada, aquelas pessoas já estariam na posse de algumas dessas áreas onde o ouro aflora com muito mais facilidade. Para além de Roraima, o senhor acredita que a sociedade brasileira, de um modo geral, compraria essa ideia de um garimpo legal em territórios indígenas? Não acredito. Pelo contrário, eu acho que a opinião pública nesses lugares até ela pode ter uma parcela favorável a isso. Mas no Brasil, de um modo geral, há uma opinião pública extremamente contrária. E o problema indígena não ocorre apenas em Roraima. No Pará, nós temos problemas, no Amazonas, nós temos também. Em toda aquela região norte, o garimpo em terras indígenas cresceu muito durante o governo Bolsonaro. E o mais importante é que nós temos hoje formas sustentáveis de exploração econômica da floresta, da região amazônica, que podem ser muito mais rentáveis para a população e que preservam esse patrimônio importante que o Brasil tem e que vale muito mais do que ouro, que é a nossa diversidade cultural e a nossa diversidade ambiental, que é garantida por esse patrimônio florestal. Eu acho que a gente pode explorar bem as florestas, mas numa perspectiva da sua preservação e numa perspectiva de uma transição energética para o futuro que não utilize o desmatamento e que nem leve a culturas que são predatórias. Eu tenho 2 minutos para fechar o programa, senador. Então, uma última pergunta. O senhor falou aí que as Forças Armadas, na medida do possível, têm procurado colaborar, né, na fiscalização aí desses territórios indígenas que enfrentam o garimpo ilegal. Mas eu queria trazer 2 pontos. O primeiro é a relação do governo militar com as populações indígenas lá durante os anos da ditadura. Não foi, digamos assim, uma relação que eu vou chamar aqui de republicana. Há, inclusive, denúncias de torturas praticadas contra indígenas. E a gente vê hoje também um alinhamento muito grande dos militares que fazem parte do governo Bolsonaro com o pensamento do presidente que fere a Constituição brasileira, ataques às urnas eletrônicas, ataques ao Supremo. O senhor acredita que nessa questão dos índios possa haver, nessa questão indígena, melhor dizendo, possa haver aí um comportamento das Forças Armadas diferente, não alinhado
com o pensamento do presidente da República? Bem, na verdade, aqueles que estão na área, eles cumprem as ordens que recebem, não é? Nós sabemos que há dentro do governo gente do primeiro escalão, como o general, o almirante Heleno, que tem dado cobertura ao garimpo ilegal. Porém, as Forças Armadas, quando as decisões judiciais ou quando as ordens do comando militar chegam no sentido de que eles atuem para retirar os garimpeiros ou impedir a ampliação do garimpo, eles têm cumprido. Agora, o pensamento, não é, daqueles que hoje compõem o governo, estão em posições de comando à frente das Forças Armadas, eu acho que hoje é sim de tolerância com o garimpo, embora eles não tenham esse poder de fazer leis nem de influenciá-las. Senador, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Opinião Pernambuco e até uma próxima oportunidade. Sucesso aí nesse trabalho à frente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Muito obrigada. Muito obrigado.